Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Natália, sou professora de português e de leitura e produção de texto e hoje vim falar com vocês sobre a frase e a oração. Frase e oração são conteúdos que estão dentro da sintaxe. Na sintaxe a gente estuda quais são as funções de cada palavra dentro de um texto, dentro de uma oração, dentro de uma frase, dentro de um período. E para a gente começar, a gente precisa estudar a frase e a oração, que são esses elementos, estruturais do meu texto. Frase é um enunciado de sentido completo, ou seja, para que haja uma frase, para que eu considere que é uma frase, eu preciso de sentido. Precisa de verbo? Não. Por quê? Porque as frases podem ser nominais ou verbais. Tem esses dois tipos. Claro, as nominais não têm verbo e as verbais precisam de verbo. É o caso aqui. Claro que tem que estar dentro de um contexto, tá, gente? Para fazer sentido. Vamos supor que uma minha afilhada tenha feito um desenho para mim. E aí eu olho o desenho e falo, que lindo! Tem sentido, porque está expressando a minha admiração, está expressando que eu gostei de tal coisa, né? Que eu gostei do desenho que ela fez para mim. Já a frase verbal precisa de verbo. Então, o dia está lindo, ou o desenho é lindo, ou o desenho está lindo, esse estar aí é um verbo. Então, a frase verbal precisa de verbo, enquanto a nominal não precisa. Tipos de frases. Então, as frases que têm sentido completo têm alguns tipos, né? Eu tenho frases declarativas, eu tenho frases interrogativas, exclamativas, imperativas e optativas. São tipos de frases. As frases declarativas. Na frase declarativa, ela pode ser declarativa afirmativa, quando eu estiver afirmando alguma coisa, ou pode ser declarativa negativa, quando eu estiver negando alguma coisa. É o caso aqui, exemplo 1. O rapaz está em casa, eu estou afirmando. O rapaz não está em casa, eu estou negando, né? E ambos são declarações, né? Constatam fatos, então são declarativas. As interrogativas. Pensa em interrogatório, interrogação. As interrogativas, esse tipo de frase, eu quero saber alguma coisa de alguém, eu estou com uma dúvida, enfim. Então, eu uso a interrogação. Quando tiver interrogação, eu já sei que é frase interrogativa. Você gosta de uva? Ou você está em casa? Enfim, qualquer tipo de pergunta. Frases exclamativas. Professora, se é interrogativa tem interrogação? É óbvio. A exclamativa, toda frase que tiver exclamação vai ser exclamativa. Não, errado. Aí que dá para confundir. É o tipo de assunto que você precisa, é o tipo de ponto dentro do assunto que você precisa estudar melhor. Você precisa saber o que cada tipo de frase expressa. Porque existem outros tipos de frases que também pode ter a exclamação, tá bom? Então, preste bem atenção naquilo que está querendo, no que o meu texto está dizendo, o que ele expressa. Então, as frases exclamativas, elas expressam surpresa, né? Sentimentos. Alguém foi lá e me assustou. Eu falo, nossa, que susto! Está expressando algo que eu estou vivenciando, um sentimento, uma sensação. Então, esse tipo de frase é exclamativa, tá? Aí eu coloquei também as imperativas e as optativas com exemplos de exclamação, para justamente confundir um pouquinho vocês. Só para vocês terem essa noção que pode ter também exclamação nesses outros tipos de frases. A frase imperativa, diferente da exclamativa, ela expressa ordem, conselho ou pedido. Então,
Ordem, conselho ou pedido, é só lembrar do verbo imperativo. Eu lembro, verbo imperativo, ele indica ordem, conselho ou pedido. Então, as frases imperativas é quando eu mando alguém fazer alguma coisa ou eu peço com delicadeza, né? Tipo, faça isso logo ou faça isso, por favor. Você deveria fazer isso para poder você passar na prova. Então, eu posso ou não usar a exclamação, tá? Pode ser ponto final ou pode ser exclamação também. Não necessariamente vai ser exclamação. Eu só coloquei exclamação para vocês verem que não é só exclamativa que tem exclamação. Frases optativas, quando expressam desejo, né? Eu desejo que Deus te abençoe, eu desejo que você seja feliz. Não é um desejo, eu quero comer chocolate, tá? Isso daí é um desejo que eu tenho, não sei se você tem mais. Não é esse tipo de desejo que eu tô falando. Eu tô falando o que eu desejo para outra pessoa. Que Deus te abençoe, que você seja feliz, que você tenha muitos anos de vida. Geralmente em aniversário ou numa despedida a gente expressa esses desejos. A oração. A oração, diferente da frase, precisa de verbo e não precisa ter sentido completo. Olha aí. Então, não precisa ter sentido completo e precisa de verbo. Sempre. Não há oração sem verbo. Não existe. Tá? Então, a oração gira em torno do verbo. Então, eu conto o número de orações pelo número de verbos. Então, eu procuro, para ter oração, precisa, né, de verbos. Então, é um enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou de uma locução verbal. Observação importante. Tá aí também o erro de muitas pessoas. Às vezes você acha assim, se tem uma locução verbal, são dois verbos, né? Um auxiliar e um principal, então eu tenho duas orações. Não. Vamos lá. Eu ganharei um chocolate. Ganharei é um verbo, né? Um verbo. Beleza. É uma oração. Locução verbal é quando eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal, mas que tem valor de 1. Eu vou ganhar um chocolate. Vou ganhar representa só um verbo aí, porque é uma locução verbal. Então, vou ganhar um chocolate hoje é a mesma coisa que ganharei um chocolate hoje. Então, eu só tenho uma oração, apesar de ter dois verbos, um auxiliar e um principal. Isso só ocorre quando eu conseguir juntar os dois e ter o mesmo valor. Não é a mesma coisa que, por exemplo, eu assisto televisão comendo pipoca. Não. Assistir e comer são verbos diferentes. Não dá para juntar os dois. Então, só acontece quando eu tiver dois verbos que têm o valor de 1. Só quando tiver uma locução verbal ou um verbo, eu posso considerar uma oração. É isso. Até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.